Um aviso antes de assistir o resto. Fazendo Digimon Adventure. Hero Experiments Lane, a internet e evolução. Não, o bagulho aqui vai ser sinistro. Será que ele vai associar o fato que o Konaka, ele participou de Digimon Tamers, né? E também escreve outro Digimon e tal. Com o fato, com Serial Experiments Lane, ver as convergências de tema. Isso é um bom tema pra um vídeo, né? Só que é um vídeo que vai ficar nichado, né? Ó, 1000 views. Um ano. Merecia até mais views, cara, que é uma ideia boa de tema. Um aviso antes de assistir Esse o canal é resto bom. do Esse canal é vídeo. bom. Esse vídeo é a terceira parte da minha análise de como Digimon Adventure foi feito. Para essa parte, haverão spoilers de toda a história de Serial Experiments Lain. Existem muitos temas sensíveis ligados a essa história, mas procurei não abordar eles diretamente. Cara, sabe o que é bizarro sobre Lane? Antes da gente entrar no assunto do vídeo. Lane era algo que na época que eu vi, ele era tipo assim. Nego gostava de Evangelion, Gurren Lagann, gostava de... Sei lá. A discussão de anime era muito... Sei lá, deixa eu ver, Ping Pong era falado, eu acho, quando eu ainda entrei na comunidade. Nego gostava dos animes assim, tipo de anime cult. Mas o Lane, ele era meio tipo um anime que nego não via muito. Ele era tipo Subahibe antes Subahibe estourar em termos de visual novel. Era tipo, nego queria ler Fate, nego queria ler o Mineko, nego queria ler... Que mais? Nego queria ler... Sei lá... Desiree, coisa assim. E... Subahibe sempre era o último, apesar de ser aclamado no Japão e blá blá blá. Len era isso. Len, tipo, geralmente pra você querer ver Len, era porque você cavava um pouquinho mais, sabe? Tex é mais famoso hoje do que Len era na época. Exato, exato. Tipo assim, pelo menos eu tinha essa impressão, né? Len era um negócio que o pessoal era até meio dividido sobre Len. Len não era tipo, uau, é uma obra-prima, você tem que ver. Nego falava, não, Len é meio pretencioso. Não, Len é chato pra caralho. Não, Len é bonito, mas é chato. Não, eu não entendi Len e eu acho que não tem nada pra entender ali. Tô falando sério, o papo era meio esse quando eu entrei na comunidade. Len não era bem visto. E é bizarro ver hoje em dia um monte de mina e girl lá usando foto de Len, colocando coisa de Len, colocando estética de Len. Len é lindo, realmente, sabe? Len esteticamente é absurdo, né? É um dos melhores... E é foda, porque na época eu acho que Len entrou no meu top. Eu gostava pra cacete de Len. Tipo, legitimamente. Eu nem achei a história tão complicada de entender, exceto as coisas pequenas, tipo o ET, o Alien do Len. O Alien do Len ninguém não se explica, realmente. Mas eu tô falando, tipo assim, a base da história, o que ela quer dizer com a internet, o mundo se misturando, com os perigos da tecnologia e do avanço, né? Da tecnologia em relação ao convívio humano com a tecnologia, né? Cara, Len era bem visível, tipo, apesar de, claro, eu não... Ah, vou explicar tudo de Len. O alienígena vai ser algo meio interpretativo no final do dia, né? Eu acho que não é algo que vai ter uma resposta exata, sabe? Mas você ainda consegue tirar, na convergência de todos os símbolos de Len, uma experiência coerente, sabe? Qual que é a resposta do Alien de Len? É a resposta em entrevista, tá? Eu quero saber a resposta do Alien do Len. Beleza, me explica essa porra, Erd. Não quero saber qual que é do Alien do Len. Eu não acredito, ele sabe a resposta do Alien do Len. Mas você diz quando, mais ou menos? Cara, 2013, 2014, 2015, 2012, essa época, 2012 até 2015, 2016, foi nessa época aí que eu tive meu primeiro contato, mais ou menos esses 5, 6 anos, em algum lugar nesse espaço de tempo que eu tive contato com a primeira vez isso, com Len. Entendeu? Faz mais de 10 anos. Pá. Então, tipo, como que eu posso te falar? 2018 o Len já tava ficando famoso. Tipo, não famoso, mas já não era a mesma coisa, tipo, tinha mais relevância. Tipo, quando eu vi, realmente, o nego não se importava muito, não. Era a época que ainda tinha o Anitube, o caralho. Só que, cara... É bizarro ver pra mim virar um negócio de girl, um negócio com hype, um negócio que nego fala bem, usa estética e faz fanart. Eu fiz fanart. Sabia que eu fiz uma fanart de Len, gente? Eu tenho uma fanart de Len, tipo, legítima. E eu mostrei pro TH, por exemplo, e é uma fanart que eu fiz faz tempo. E nego nem sabe que eu fiz uma fanart de Len, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui. Calma, consegui pegar o link. Ó, aqui, ó. Eu fiz... Então, porque
O Len não era um negócio que a galera gostava tanto, não. Até entre os cults não era consenso de ser um negócio bom. Tipo, eu defendia, mas tinha gente que não gostava. E eu achava ok, porque realmente, Len é chato. É difícil de apresentar pra uma pessoa normal e falar, cara, senta e assiste essa porra que você vai gostar. Porque é chato, é chato. Ó, eu fiz essa fanart de Len aqui. Não é ela completa, né? Ela completa eu acho que eu vou conseguir no ArtStation. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês aqui no ArtStation a versão completa dela. ArtStation Len. Cara, era bizarro, cara. Não era um negócio que era consenso de qualidade, Len. Len era tipo, cara. É legal, sabe? Tipo, muita gente ama muito e muita gente fala que é pretencioso, que é desnecessariamente críptico. Aqui, ó. Eu peguei do meu ArtStation aqui, ó. Tá vendo? Essa é a minha arte completa de Len. Eu gosto bastante de Len, né? Eu não faria uma arte dessa se eu não gostasse de Len. Eu desenho uma vez e nunca. Eu não desenho com muita frequência. Esse desenho foi um esforço do cacete pra fazer, porque eu sou muito ruim com tudo. Eu sou ruim. Esse é o ponto. Mas, tipo... Não sei se foi por você ou apareceu pra mim. Eu não sei, cara. Eu que desenhei eu que fiz esse desenho. E eu gosto muito dessa merda, entendeu? Em um nível que, tipo... a foto é Coniflower Dilemma, a foto do ArtStation. Tem alguns desenhos no ArtStation, né? Eu fiz o Takuji do Subahibi, ó. Tá ligado? Eu fiz o Rance. O Rance não ficou tão bem feito, mas a armadura... Notem a armadura. A armadura deu trabalho, tá? Todo esforço que eu não consegui executar no resto do desenho, porque eu já tava cansado de fazer ele, eu executei na armadura. E a armadura foi muito trabalho, tá? É tipo, eu gostava de desenhar, sabe? Eu gostei de desenhar. Eu desenhei por um período assim. E eu focava um pouco em ilustração, depois eu parei. E até hoje não voltei, hoje em dia devo estar 10 vezes pior. Pior que eu já não tô bom. Então, tipo... Cara, eu já não tava bom. Então, tipo... Como que eu posso falar? Pra mim é estranho, cara. É um negócio que eu não botava fé que fosse crescer tanto. O desenho eu já fiz mais moderno, né? Mas, tipo... sei lá. O resto é complicado. Eu só acho estranho isso ser tão famoso quanto é. Falar de Serial Experiments Rain não é falar de uma única obra, mas sim de uma franquia multimídia. Essa série... Incomodado com ele falando Ren, sem ser japonês. Das ideias de Yasuyuki Ueda, produtor da série. Ele não só produziu o anime, como também fez a maior parte do conteúdo do jogo para o primeiro PlayStation. Eu tenho uma filosofia de crítica meio específica que não é algo que... É algo que 90% das pessoas que fazem crítica discordam. Mas é uma filosofia pessoal de crítica. Que é o quê? Eu não comento coisas que eu não saberia replicar ou fazer ou saber encontrar o defeito. Como que eu posso falar? Não significa que eu tenho que saber fazer um jogo AAA. Mas eu tenho que entender o processo de pensamento do porquê que uma coisa é assim, ou da onde que saiu, ou pelo menos ter o conhecimento técnico da área antes de comentar. Esse é um dos motivos que eu fiz arte. Entendeu? Eu gosto de entender o processo de fazer arte. Eu consigo fazer música, eu tenho músicas feitas também. Sabe? Tipo assim, você consegue inclusive encontrar um SoundCloud meu com uma coisa ou outra. Mas geralmente quando eu fazia jogos pra faculdade eu fazia música. Eu gostava de fazer a música. Programação e música, isso que era meu foco. Arte não é, entendeu? E eu sou dessa filosofia, que eu gosto de comentar as coisas com um certo carinho de alguém que é empático com a produção daquilo, entendeu? Eu tenho essa filosofia. E é algo que eu acho interessante. Fazer jogos pra faculdade? Sim, minha faculdade era design de games, minha primeira. Então, tipo, cara... Entende o que eu quero dizer? Eu não vou comentar sobre arte, desvalorizar o esforço alheio se eu não tiver um bom argumento ou entender mais ou menos o procedimento do porquê que a coisa deu certo ou errado. Eu não preciso ser um artista mestre, mas eu preciso entender pelo menos o procedimento. Luz e sombra, paleta de cor, three-point lighting. Three-point lighting. Eu tô com o inglês quebrado hoje. E goiano, né? Mas voltando. Tipo, porra. Eu não sei te explicar, cara. Você tem que fazer, sabe? Você tem que fazer, você tem que ir atrás de fazer a arte. Eu acho que transcende, sabe? O comentário de uma pessoa tá simplesmente falando da própria experiência quando você tem esse conhecimento. Eu acho que é legal, sabe? Eu acho que é maneiro a discussão que você pode criar. Eu acho que você consegue conversar mais sobre as coisas, tá ligado? Entende onde eu tô tentando chegar? Você consegue ir além da conversa básica ou até da conversa puramente, uau, essa foi a minha experiência. Eu acho que você consegue comentar muita coisa quando você entende os processos por trás da produção.
Não é por acaso, por exemplo, que o Godard, né, o cara, o diretor de cinema, ele era também um crítico de cinema. Eu acho que quando você tem essa aproximação íntima com a arte, você não só liga pra crítica, mas você liga pra produção, você consegue, sei lá, você tem um contato muito mais poderoso com a arte. Então talvez seja uma coisa filosófica minha. Eu não sei se... Eu não sei se é obsessivo, talvez seja, porque a maioria dos críticos, né, de cinema, né, você vai ler aquela parte de teoria de crítica, eles chegam num ponto que, tipo, a crítica é uma obra por si só, a crítica é um texto, é um texto subjetivo e tal, e você tá expressando a sua carta de amor barra a sua... Como que eu posso falar? Você tá estendendo a experiência com daquele filme ou daquela arte, né, com a audiência. Então, por exemplo, você gosta de Len, e você quer sentir mais Len, e ter mais Len na sua vida. Então você vai atrás da crítica pra ver outras leituras, outras visões. É mais ou menos essa leitura que a galera do cinema gosta, né? Mas eu gosto da parte técnica, eu gosto da parte de produção. E eu acho que falar de produção é legal, sabe? Ao todo, existem 3 mídias Não que você precise saber fazer, tipo, as nuvens, né, volumétricas de Red Dead Redemption 2, mas você saber que aquilo é difícil pra caralho de fazer porque você já parou pra programar coisas antes é algo legal, sabe? Da franquia, o jogo para PlayStation, o anime e as artes oficiais desenhadas por Yoshitoshi Abe. Cada uma dessas mídias é um mundo diferente, tendo eventos... Exato, a crítica de arte diz mais sobre o crítico do que não sendo possível colocar do que sobre a obra. como acontecendo em uma única linha do tempo sequencial. Eu acho que a minha visão crítica é enriquecida por ter alguma experiência com fazer arte, né? Entretanto, não é como se não houvessem conexões. O conceito da série é que, não importando a mídia, a área em que aparecem todas elas é a mesma. Mesmo na própria série de TV, onde são apresentadas... Só fiquei encucado com uma frase na minha cabeça que quase fez eu desistir do canal. Eu tô com uma frase que alguém mandou aqui que quase fez eu desistir do canal como um todo. Um cara falou assim: o problema é que no Japão, eles pegam Touhou e eles estão... Os jogos que eles amam, eles fazem doujin. O que é doujin? Coisas de fã. Eles fazem jogos de fã, eles fazem conteúdo de fã, arte de fã, revistas em quadrinho. Enquanto aqui no ocidente, a gente faz video essay quando a gente gosta do negócio. Ficou na minha cabeça, cara. Porque é verdade. Por que eu não tô fazendo fangame de Touhou agora? Por que eu tô aqui? E eu não tô falando que é ruim, eu tô ganhando dinheiro aqui. É bom, tem um mercado pra isso. Entendeu? Tem um mercado aqui. Eu não sei quantas pessoas estão me vendo agora. Tem gente vendo isso aqui. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, por que eu não tô fazendo algo? Eu tenho a capacidade de fazer algo. Você viu a minha arte, eu consigo fazer um fangame de Touhou. Mas não, eu não tô. Eu não tô fazendo conteúdo interessante, eu não tô fazendo coisa própria, pessoal. Eu tô fazendo conteúdo falando sobre as coisas, tô fazendo crítica. Barra, sei lá o que é essa live, sabe? Me deixou encucado, cara. Quase desisti da criação de conteúdo, no geral. Elas são, na verdade, fiquei pensando que é inútil. É estúpido. De fato, o nome Serial Expert... Quer dizer, não é estúpido. Tem um processo comunicativo com vocês que é interessante. Eu acho que, tipo, a graça é isso. Eu gosto de ler o que vocês escrevem, eu aprendo com vocês aprendem comigo também alguma coisa. Eu acho que é um processo de troca, porra. E é piada, resenha, o caralho. Mas, irmão... complicado isso, né? Ueda representa os experimentos contínuos realizados com o objetivo de entender uma única personagem, Aren, mas a forma como todas as histórias se relacionam não é clara. Não existe uma única interpretação. De acordo com o próprio Ueda, o objetivo é que cada pessoa tenha sua própria interpretação do que a série significa, e ele esperava que diferentes regiões do mundo tivessem suas próprias ideias e eles debatessem entre si. Como o objetivo desse vídeo é informar como Ren inspirou o mundo de Digimon Adventure, o foco aqui não vai ser uma interpretação minha sobre o anime, mas sim uma análise de informações dadas por Konaka, o escritor da série, e como ela influenciou... Eu vou acelerar um pouco por causa da cadência de fala dele, tá? É mais porque, tipo, ele fala meio lento. E aí eu acho que fica melhor quando a gente coloca em velocidade alta, senão minha cabeça vai ficar pipocando pra caralho, porque eu já tá pipocando nesse tópico aí de por que eu ainda faço conteúdo se eu queria fazer algum jogo, alguma coisa. De certo modo, muitos dos problemas que Kakudo encontrou em fazer Digimon Adventure foram os mesmos que Konaka teve enquanto fazia. Não que eu não goste de fazer conteúdo. Eu gosto da galera, eu gosto de fazer também. Tô na prática, mas... sei lá, cara. Porra.
PlayStation era não exatamente um jogo, e sim um sistema que utilizava a network como base para coletar dados históricos e conseguir entender a história de Ren. O jogo em si se passa na network, mas como meio de ver o passado do mundo real e como alguém perdeu contato com ele em favor da internet. O anime seria basicamente o oposto. Nós começamos a história na realidade física, mas com a network, referida quase que exclusivamente como Wired, lentamente corroendo a realidade. Mas Konaka não tinha certeza de como representar isso. Já joguei o LAN em PS1, sim. Na história do jogo Alice in Cyberland, contando a história de garotas que conseguiriam realizar um full dive, entrar no reino da internet conhecido como Cyberland. Que louco. É a origem do conceito geral que Konaka tem sobre a internet. Deixa eu diminuir a velocidade um pouquinho só pra deixar melhor, né? Essas ideias em Digimon Tamers, mas claro, antes disso ele fez Ren. Em Cyberland, a internet é dividida em 8 camadas inspiradas pelo modelo OSI da internet, mas aqui as camadas são níveis restritos de acesso à informação, com cada camada mais elevada... Pra quem cresceu nessa era, que é o começo da internet ser famosa e tal, Digimon era muito louco com essas coisas, cara. Dot Hack também era muito louco. Era muito legal essa ideia da internet ser um mundo além, sabe, do real, tipo uma dimensão além do real, um lugar palpável que a gente tava conseguindo alcançar. Quase como um lugar Lovecraftiano que a gente não sabe o que a gente exatamente vai alcançar. Era muito interessante. Era muito legal essa época, cara. Eu falo isso toda live. Eu tenho uma nostalgia de como a internet era um mar novo a ser desbravado com conteúdo infinito. Não era um lugar centralizado. Era muito legal. Era muito legal a sensação de que a gente estava alcançando alguma coisa interessante. Existia coisas esotéricas, incompreensíveis ali. Existia mais do que tinha os olhos. Agora a internet virou TikTok. É isso. Bosta. Um aumento drástico da segurança. Virou o quê? Virou Virgínia, isso que é a internet agora. Segurança de proteção contra esses dados, por serem de segurança governamental. Representar a BBB. por meio de um jogo era algo mais simples de se fazer. Era possível diferenciar claramente o mundo real, que é representado por animação tradicional, do mundo digital, que fazia uso de modelos 3D feitos usando computação gráfica. Assim como no desenvolvimento de Digimon Adventure, Cara, eu queria estar enfrentando cultos malignos da internet, cara. Não vendo a porra da Virgínia com o cara lá que... O término com o cara, que eu nem sei quem é também. Eu não ligo, cara. imaginava que o jeito mais direto de representar a internet era fazer uso de CGI, mas devido a problemas de orçamento... Maldito seja as grandes corporações, cara, por tomar essa porra. Com CGI apenas existindo para aprimorá-la, não substituí-la. Mas com essa decisão, Konaka estava incerto de como poderia representar a rede de computadores de forma interessante. Apesar de que somos introduzidos ao Wired desde o primeiro episódio, levou um considerável tempo até que finalmente Ren conseguiu entrar no reino dos computadores. Todos os episódios da série compartilham de uma estrutura comum para seus nomes. Todos eles são o layer, número do episódio e o tema por trás do episódio. Essa estrutura foi mais uma referência ao modelo OSI e também ao Photoshop. A ideia por trás dessa estrutura é que cada episódio fosse apenas uma peça do quebra-cabeça. Cada episódio, ou camada nesse caso, permite observar uma parte do todo. Entre as camadas seria possível observar contradições, e apenas no final seria possível entender com certeza a visão total dessa história. Mano, é o equivalente à internet que usamos. Eu quero enfrentar os cultistas de Moloch na internet, cara. No mundo da internet. No mar infinito da internet. Eu queria estar enfrentando os cultistas de Moloch na internet, cara. Mas eu tô preso vendo a Virgínia, mano. Que inferno, cara. Demiurgo, filho de uma puta, cara. Isso é culpa do Demiurgo mesmo, cara. Vai se fuder, cara. Que merda, cara. Foda-se. Negócio lixo, cara. Caralho, cara. Tô falando sério. Eu tô frustrado, cara. Caralho, cara. Porra é essa? Tô puto, cara. E teve suas origens explicadas no 9º episódio, Layer 09 Protocol. Nessa história, é descrito o desenvolvimento de sistemas e conceitos que seriam usados para a criação da rede de computadores, como o conceito do hipertexto, o projeto Xanadu e dispositivos como Memex. O conceito geral é a disponibilização... Então, exato, cara. No lugar, tipo assim, no lugar da gente tá caçando cultistas malignos digitais que estão tentando abrir uma dimensão no negócio, sei lá, uns negócios esotéricos louco, legal, que era os anos 2000, a gente tá preso caçando o fake list na lista do Igor, tá ligado? Esse que é o nosso castigo, entendeu? A gente tá preso aqui, né, procurando os crimes do Batata. É isso que você vai fazer, entendeu? Esse que é o nosso destino. É isso. Como que você se sente sabendo disso, sabe? E no lugar de sei lá, tá enfrentando Aum Shinrikyo, tá ligado? Tipo, na internet, você tá enfrentando... Fake List e Liu Vinicim. É isso que tá, esse que é o vilão do dia. O Liu Vinicim porque ele traiu a esposa. É isso, sabe? Seu vilão Ronaldinho do Brochada Sinistra. Esse que é o seu problema atualmente. É a militância virtual do PT, sei lá. Sei lá, cara. É bolsonarista gado, tá ligado? É isso, entendeu? É isso que você lida na internet, entendeu? Nossa, cara.
Até os nossos problemas são uma bosta, sabe? Nossa, cara, que merda que a internet atual é, cara. Maldita seja as corporações, cara. De um sistema que permite o acesso e troca de informações dentre as pessoas. Mas para algumas pessoas deveria haver uma forma de realizar essa comunicação de forma sem fio. Isso se ligou a conceitos de misticismo e teorias da conspiração, como o conceito que existisse algum campo que permitisse a comunicação total de seres vivos. Talvez algo assim já seja algo descoberto por seres de outros planetas, que utilizam esses métodos de comunicação sem fio. Alguns tiveram a ideia de utilizar a ressonância de Schumann. Cara, eu não vou mentir, eu permitiria as vozes usarem a internet, sabe por quê? Porque as vozes, elas fazem receitas de bolo. E elas não interferem no funcionamento do resto. As vozes, elas têm, tipo, uma maçonaria, né? Toda de receitas de bolo e receitas gatekeepadas entre si. Então, elas ajudavam na vibe esotérica, entendeu? Eu lembro que o site de receita realmente era um negócio assim que... até naquela época era resenha. Até hoje deve ser. Eu ainda uso o site de receita, vai. É legal. Eu gosto de site de receita. Então... Então, cara, as vozes eram partes essenciais da internet, né, cara? As vozes, elas têm que ter o direito de acessar a internet. Mas eu acho que, tipo assim, você passou... cara, se eu fizesse o vestibular pra usar a internet, cara, o primeiro critério é o seguinte. Você ouve o Gustavo Lima, aí você coloca assim, eliminado. Você não vai usar a internet, entendeu? Se contente com sinais de fumaça. Você vai ter que usar sinais de fumaça, entendeu? Aí a internet volta a ser legal. Um campo eletromagnético de baixa frequência que encobre todo o planeta. Talvez fosse possível conectar os cérebros individuais das pessoas ao redor do mundo, que está chegando a uma quantidade que se aproxima ao número de neurônios de um cérebro, permitindo assim a conexão de todos no planeta como se fosse uma única mente. No desenvolvimento do 7º protocolo do Wired, o pesquisador Eiken Massami inseriu a frequência da ressonância de Schumann na programação, o que permitiria às pessoas acessarem o Wired de forma sem fio. Depois de fazer isso, ele morreu e teve sua consciência transferida para o Wired. No primeiro episódio, uma das personagens que estudava com Ren, Shisa Yomoda, morreu, mas ela não sumiu. As outras estudantes do colégio começaram a receber e-mails de Shisa, como se o espírito dela ainda estivesse se comunicando. No Wired, Shisa explica que ela ainda existe. Kami-sama Gairu no abandonar o seu corpo, Atashi wa koku ni wa Kami-sama Gairu como no ela também afirma que Deus reside no Wired. Temoraita. Esse conceito era o gancho para atrair pessoas para continuar assistindo a série. Seria grande dúvida se a internet de alguma forma estava ligado com o pós-vida. Essa poderia ser a explicação para todos os elementos sobrenaturais que acontecem no... Para de falar merda de política, gente. Caralho, cara. O canal é laico, porra. O canal é laico. Eu não ligo se você vota no Boulos, não ligo se você vota no PT, no Bolsonaro. Não ligo. Não ligo. Eu quero que você vote quem você quiser longe de mim, entendeu, cara? Tipo, eu acho que todo mundo tem o direito à opinião que quiser. Só não me enche o saco, cara. Porra, é isso que eu penso sobre política com os membros do canal. Eu já fui pressionado uma época, cara. Já teve conversa, assim, pressão. De tipo, não, você tem que banir a galera que segue você, que acredita em X candidato ou Y candidato. Cara, eu sou contra isso. Eu acho que vocês têm que votar em quem vocês quiserem, que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês têm suas vivências, vocês têm seus estudos e vivências. Eu não sou ninguém pra mandar nada em vocês, porque ninguém aqui é hiper inteligente em política e sabe a verdade objetiva da política. Eu sinto isso. Cada um vai ter sua perspectiva, entendeu? Então, tipo, cara, sei lá, eu não julgo nada que vocês pensam politicamente, cara, desde que não seja algo extremo, filha da puta, né? Pô, tá no jogo, né? O fluxo de informação está sobrecarregando o inferno, fazendo com que as pessoas, as almas daqueles que já foram, voltassem pelo Wired e vagassem pelo mundo real. Que isso, Erdna? Para de pinar a democracia é um erro. Que porra é essa, cara? O diretor Nakamura também comentou sobre que ele achava que o deleta Wired essa mensagem, o mundo do inconsciente, com seres como fantasmas ou mesmo os sentimentos, existindo de alguma forma. Esse mundo e o mundo cibernético seriam praticamente a mesma coisa, e por algum motivo deveria haver uma ligação entre esses mundos e a realidade do corpo físico. Mas como eles estão ligados? Para isso, Konaka levou até o 5º episódio para conseguir mostrar suas primeiras ideias de como esses dois mundos estão ligados, utilizando o conceito de hierarquia de mundos. No 5º episódio... Deixa eu voltar que eu desconcentrei total. Esse mundo inconsciente de Konaka, o diretor, e vagassem pelo mundo real como espíritos.
Esse conceito não era exclusivo de Konaka. O diretor Nakamura também comentou sobre o que ele achava que o Arid era: o mundo do inconsciente, com seres como fantasmas ou mesmo sentimentos existindo de alguma forma. Esse mundo e o mundo cibernético seriam praticamente a mesma coisa, e por algum motivo deveria haver uma ligação entre esses mundos e a realidade do corpo físico. Mas como eles estão ligados? Para isso, Konaka levou até o 5º episódio para conseguir mostrar suas primeiras ideias de como esses dois mundos estão ligados, utilizando o conceito de hierarquia de mundos. No 5º episódio, a voz de Eiri Masami conversa com Ren, explicando que a humanidade já havia chegado ao seu ápice evolutivo físico, e para evoluir ainda mais, eles teriam que abandonar os seus corpos físicos, e com isso, desenvolveram a Network, o Ward. Em uma das conversas que acontece no episódio, com um holograma que tomou a forma da mãe de Ren, ele diz que é razoável pensar que o Ward é como uma camada superior ao mundo real. Ou seja, o mundo físico é nada mais do que um holograma da informação que flui pelo Ward. O cérebro dos nossos corpos é capaz de captar essa informação e interpretar ela. Sendo assim, o corpo em si não passa Meio louco. de comprovar a própria existência. Essa conversa foi retratada... Eu gosto muito desses problemas existenciais que surgem pela existência da internet. Pena que o Konaka, ele imaginou que a internet ia continuar sendo um lugar legal pra sempre e que isso ia dar em problemas interessantes, né? Não, nosso problema é conteúdo rápido te viciando em dopamina. Esse que é o problema, é uma bosta. Nesse texto, é dito Os problemas são uma bosta. que conecta as pessoas, o nível superior hierárquico ao mundo real. Essa informação... Nosso problema é gente divulgando bet, é isso. Caralho. A existência que existe enquanto você acredita nela. Mas se o Ward é superior ao mundo real, então isso significa que o deus do Ward é o deus do nível superior e, portanto, controla o mundo inteiro. No artbook Omnipresence in the Ward, Yoshitoshi Abe desenhou o mangá The Nightmare of Fabrication, retratando uma parte perdida dos eventos dos jogos. Nessa história, Ren conhece Eiri, e ele explica que ele reside em uma camada superior da hierarquia que não é limitada pelas regras do mundo físico. As memórias são apenas recordações, e nossos pensamentos e emoções são apenas resultados de cálculos limitados que vêm dessas recordações. Na verdade, existe uma barreira que separa o corpo humano e o verdadeiro mundo real, e Ren é a existência que representa a possibilidade da humanidade atravessar essa barreira. Outra conversa que Ren teve nesse episódio foi com um holograma de seu pai. Ele diz que possivelmente o que flui pelo Ward não é mera informação eletrônica. Se o desenvolvimento da eletricidade e meios de comunicação foram a origem do Ward, é como se um outro mundo tivesse sido criado. No nosso mundo físico, Deus existe apenas como... O problema do Konaka foi esse, ele não preveu, ele não botou na equação o fator mais importante sobre a discussão histórico-política do mundo. Nothing Ever Happens, realmente Nothing Ever Happens. O que mudou foi, agora tem a Virginia divulgando bet, é isso que mudou, ó que legal. Algo que aparenta Bosta, ter cara. os poderes descritos nos mitos. E apesar de ainda não ter controle total sobre o mundo, ele já é capaz de alterar a realidade por meio de profecias. O conceito de profecia foi explicado por outros dois hologramas, um na forma de uma boneca e outro na forma de uma máscara. Segundo eles, para cada evento... Toda vez que você pensa numa história apocalíptica prevendo o futuro, lembre-se que o futuro vai acontecer do jeito mais idiota, tosco e sem graça possível. E toda coisa Edzona que você escreveu achando que o futuro distópico ia ser, não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque as coisas simplesmente acontecem de modo tosco e sempre vai ter aquela sensação que nada aconteceu. Porque é um negócio tão tosco que é muitas vezes só uma evolução de um golpe, de uma coisa que já existia aqui. Essa coisa de não, estamos alcançando algo além, não sei o que. Cara, a gente só piorou. A gente só alcançou os jeitos mais rápidos de dar os mesmos golpes, de causar os mesmos problemas, da mesma mídia pobre, sabe? Quando a galera da geração da TV falava, vamos pra internet, a internet libera a TV aliena. E a gente descobriu, indo pra TV, eu já falei isso em outro corte, inclusive. A gente descobriu, indo pra TV, cara, que na verdade, ou melhor, a gente descobrindo pra internet que na verdade a TV só tava entregando o que o povo quer. Porque o povo quer essa bosta mesmo, entendeu? Não é, a TV quer alienar. Não quer alienar nada. Eles olham as audiências, eles olham a audiência, isso aqui dá certo. Então, manda esse lixo 10 vezes. E a internet virou isso, entendeu? Porque agora que a internet tem corporações controlando, centralizado informações estatísticas muito precisas, você sabe exatamente o que o público quer. E o que o público quer? Merda. A humanidade quer o quê? Burrice. A humanidade é burra. Exato. O que foi revelado é o que a TV já sabia. Descobrimos o quê? Que a Globo só tava fazendo o que o público quer mesmo. Foda-se, é isso que o público quer. Os eventos apenas existem porque existe uma profecia... É só você notar, a Globo tá caindo, o BBB cai, o BBB não vai cair. ...anterior que os O define. negócio mais fútil que tem, não vai cair. Relaxa.
É parte da natureza humana gostar dessa porra. A história não é simplesmente uma coleção linear de pontos E através querendo ou não, a gente mesmo não pode julgar essa porra. Quem aqui viu vídeos relacionados à queda do Igor lá? É BBB de otaku. A gente, tipo assim... É fofoca de otaku, ninguém se importa, não é algo que vai melhorar a vida de você, eu ou de ninguém aqui. Entendeu? Mas nego gosta. Só ver meu corte lá do... Agora, que o Fake List saiu da bolha. Tá bom que é um corte antigo, eu não vou botar culpa em mim, porque é um negócio que foi meio que na época, no mesmo dia, e eu vou soltando os cortes meio que cronologicamente, tá cheio de corte atrasado. Mas, tipo, mano... Tá todo mundo acompanhando a fofoquinha e tal. O mano é assim, cara. O mano é futriqueiro. O humano não, ele não simplesmente se importa só com o que é útil a ele, ou coisas que vão levar ele a uma coisa melhor. Mas é assustador notar que o humano é muito fútil, né? Tipo, fútil a um nível extremo, né? Você não acha assustador o humano ser tão fútil a esse nível? Tipo, sei lá, cara. Eu acho que a maior ilusão que era criada quando a internet veio e a TV ainda tava dominando é que tinha um jeito de se liberar disso e que era a internet que mostrava que quando as pessoas têm acesso democrático à informação, as coisas são diferentes. São iguais, talvez pior. Que agora é conteúdo em alta velocidade, rápido, de baixo valor, de baixa utilidade, sendo spamado pra você num feed infinito de vídeos curtos. Bom comentário, Arjun. linha do tempo. Os pontos são conectados por uma linha, porque uma força é responsável por conectar eles, decidir o que vai acontecer. Eu não vi, Kaique, você falando isso. Um Perdão, elemento cara. importante que Konaka queria que tivesse deixado mais claro Yogen? é o uso da escrita para a palavra Yogen. Existem duas escritas específicas Tipo que profecia? poderiam se encaixar nesse contexto, ambas representando profecias. Entretanto, uma se refere apenas à predição de eventos que poderiam ocorrer. A segunda, e o que realmente a máscara estava se referindo, tem o mesmo significado de uma revelação vinda de Deus. Mas o que seria um deus? Eiri Masami, quando questionado, apresentou diferentes concepções de divindade. Ele não era aquele que criou o mundo, mas também não era onipotente. Ele nem mesmo acreditava que Deus em si era. O conceito de Deus que ele representa é de um ser onipresente, mas o seu status de Deus depende de uma coisa: crença das pessoas que habitam o mundo. Todas as pessoas têm um nível de influência psíquica sobre a realidade, mas isso é mais acentuado pelas crianças, como estudado pelo professor Rogerson. De acordo com o livro Visual Experiments Serem, esse poder de crença é observado a todo momento nas crianças, com coisas que apenas elas conseguem enxergar. Até mesmo as brincadeiras que são comuns para as crianças podem estar ligadas a isso, e talvez seja esse o motivo para todas as visões que Ren tem. Entretanto, quando as crianças crescem e começam a se tornar adultas, elas começam a desistir dessas habilidades em troca da chance de crescer. Para Eiri se tornar Deus, ele convenceu adultos que faziam parte de uma organização secreta a endeusarem ele e sua crença que o Wired é uma camada superior. Mas para Ren, ele estava preparando algo muito maior. Ele estava manipulando as crianças para que elas em conjunto adorassem Ren como uma deusa, e em troca, Ren iria acreditar em Eiri como um deus. A verdade é que a manipulação da conexão entre os humanos data de muito antes da formação do Wired. No anime, o inconsciente coletivo de Carl Young é mencionado como sendo uma representação invisível anterior da Network. Muitos acabam generalizando a série como sendo baseada nas obras de Young, mas Konaka Não é negou exatamente isso. O uso do inconsciente coletivo carrega essa noção de conexão escondida e antiga. Akashic Record ou Kabbalah, podia dizer os toda uma coisa. registros acássicos ou a Kabbalah. De fato, no jogo de PlayStation, essas outras interpretações também são mencionadas. やっと来た。レイン、問い合わせの件だけれど、君のアプローチは正しいと思うよ。ニューラルネットワークの概念は結構古いものだけど、ニューロンのモデル化はいくら超並列処理のシステムを組んだところで可能だというものじゃない。無理だって。しかしそれがもし完成したと仮定するならば、確かに人間の間をつなぐ不可知な領域のネットワークをつかみ得るのかもしれないね。É bizarro quando você começa a ouvir japonês na situação e de certo modo consegue explicar melhor o que o cara tá escrevendo do que a tradução. É sério, cara. とか、あるいはユングの言う無意識とか。言い方は様々あって、現在は誰もその存在を証明できないことだけれど。ところで、そんなものに興味を持っている君は、一体どんなことを研究しているんだろう。目的は何かな？
A formação do Wired e a liberação do 7º protocolo, de certa forma, existe para retornar a humanidade ao seu estado original. Pensando nisso, Eri deixou-se levar pela noção que o Wired era uma camada superior e que o corpo era inútil. Ele então pegou uma entidade onipresente e sem forma do Wired e isolou ela dando um ego, criando assim Ren. Depois, ele manipulou Ren para seguir com o plano de destruir a barreira que separa o físico do imaterial. Mas Ren é convencida por sua amiga Alice sobre a importância do corpo e desafia as concepções de Eri. Ela não mais acredita no Wired como plano superior e que o corpo é inútil, e questiona se Eri sempre esteve no controle ou se realmente existia um deus, e que foi graças a isso que Eri conseguiu algum poder. Com essa revelação, Ren consegue parar Eri e novamente reinicia o mundo e ela se encontra com outra faceta de si mesma. Com o mundo reiniciado, as memórias dos efeitos de Ren foram apagados e as informações dos mortos não estavam mais vazando pelo Wired. Na realidade, o Wired em si não era a camada superior, a rede é apenas um campo por onde a informação passa e não um local onde ela se acumula. Essa informação sempre está fluindo. Não seria possível para um humano desenvolver algo que pudesse arquivar todo o conhecimento da memória humana. Quando Konaka começou escrevendo Ren, ele imaginou o Wired como Que sendo louco. É muito foda, né? Len é foda pra caralho, cara. equivalente ao mundo dos mortos. Esse pensamento. Mas, no final, ele mudou de ideia. Ao invés da Que é muito network diferente da ser memória exatamente o mesmo que o pós-vida, real, é e a apenas informação um sistema fluindo na desenvolvido internet. que faz parte do campo de informação. Por meio desse campo, informação flui do mundo físico para um mundo superior. Pode ser o céu ou o inferno. Nesse esquema, Konaka diz que o Wired é equivalente ao mundo intermediário. É bem fácil notar que, de certo modo, Konaka passou pelas mesmas questões que Kakudou teve quando ele foi fazer Digimon. Com Ren, Kakudou conseguiu encontrar respostas não só para o caminho da evolução da humanidade, como também a ligação da rede de computadores com isso. Principalmente devido aos acontecimentos do 9º episódio de Ren, que ele participou no storyboard e fazendo parte do CG. Segundo loucura. o próprio Kakudou, caso ele não tivesse visto Ren antes, a análise do termo evolução não seria tão importante para Digimon, ao menos com o lado dos humanos, como acabou sendo. Que louca. Não sabia que tinha tanta troca. レインでご一緒されたで結構レイン自体角堂さんからは結構デジモンアドベンチャーを作る上でかなり参考にされたという話は聞いていたんですけど、さっきもちょっと言ったそのいかにそのデジタルネットワークと人間進化っていうのの可能性があるかみたいな話っていうのはもともとレインからもらった発想をデジタルモンスターっていうのを組み合わせてどうなるかっていうのがデジモンアドベンチャーで出した一つの形なんですよね。そうでなかったらその進化ということはあんまりそう目を向けなかったかもしれないし、デジタルモンスターだけの進化だけ向けて人類の進化まであんまり考えなかったかもしれないけど、叫んで意味があったんでやっぱこれは進化だったり。 Agora não dá pra entender o japonês desses caras não, só você... 話の国家 Quer dizer, parcialmente dá, né? Mas porra. で始めました。 Se Ultraman Tiga foi uma representação mais direta que a humanidade Também deveria tô falando não baixo. fisicamente, mas sim de uma maneira espiritual, Serial Experiments Ren representa que essa evolução pode ocorrer com a ajuda do desenvolvimento da tecnologia, que por meio do desenvolvimento da rede de computadores, a humanidade poderia ter acesso a um lado que até então era invisível, mas que sempre existiu desde tempos antigos. Sem essas duas séries, Digimon Adventure não existiria como conhecemos agora. Por essa razão, achei importante introduzir as duas antes de abordar Digimon Adventure diretamente. Achei que seria preciso explicar de onde vieram essas ideias. Mas agora, chega de atrasos. A próxima parte vai ser exatamente a minha análise sobre a construção de mundo de Digimon Adventure, onde discutiremos como Kakudou pegou as ideias de Ultraman Tiga e Serial Experiments Ren e criou um mundo completamente novo. Vídeo foda. Gostei.